Então, boa noite a todos os nossos irmãos, a todos os nossos irmãos que aqui estão presentes na nossa casa espírita, a todos os nossos irmãos, que estarão nos assistindo aí através da internet, pelos canais do YouTube. E desde já agradecemos a presença, a participação de todos, pelo esse grande compromisso aqui que todos nós temos, de estarmos, de uma certa forma, aprendendo e conhecendo um pouco mais sobre a doutrina espírita. Vamos agora, nesse momento, a nossa prece, agradecendo ao nosso Pai, Criador, por mais essa oportunidade que nos concedeste de todos juntos, reunidos, Senhor, estarmos desfrutando da vossa doutrina, do vosso Evangelho, agradecendo ao nosso Mestre, Senhor Jesus, que com seu amor, com a vossa misericórdia, tem nos auxiliado inconstantemente, nos auxiliando na nossa libertação, no nosso entendimento, no nosso desprendimento, na nossa melhoria, no nosso progresso, Senhor. A todos os bons espíritos que empenham, que trabalham constantemente pela vossa seara, nosso muito obrigado. Nosso obrigado também aos nossos anjos guardiões, aqueles espíritos responsáveis que estão nos auxiliando, nos instruindo, nos inspirando, para que não falhemos com o nosso compromisso, com o nosso dever perante a doutrina, perante nossa caminhada evolutiva, Senhor. Desde já agradecemos a todos, rogamos a vossa misericórdia, o vosso amor, em favor de todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos também em favor de todos os lares, a todos os nossos irmãos que estarão nos assistindo, que eles possam receber a vossa luz, o vosso amor, onde se encontrarem, Senhor. E mais uma vez, rogamos a vossa misericórdia, o vosso amor, e pedimos que a vossa paz esteja com todos nós neste momento. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar doutrina espírita essencialmente progressiva. Dentro dos caracteres da revelação espírita, é o estudo de número 74, a Revista Espírita de setembro de 1867. Então, o primeiro posicionamento aqui que Kardec traz para nós, um último caráter da revelação espírita e que ressalta das condições mesmas em que ela é feita é que, apoiando-se nos fatos, e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Então, nós também podemos observar e lembrar que a ciência espírita, na verdade, ela começou para nós a ser desvendada, a vir a lume, através da parte filosófica, que está ali, o livro dos Espíritos, trazendo para nós inicialmente conhecimento, despertando em nós conceitos, fortalecendo em nós conceitos acerca da base da doutrina espírita, preparando também a parte científica, que já tinha, vamos dizer assim, vindo ao mundo, mas que ainda precisava de se fortalecer através de alguns conceitos, de alguns conhecimentos que o homem ainda não estava, em alguns momentos, pronto para receber. Nós vamos começar lembrando que já se falava de deuses, de Deus, há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos. Mas a definição
precisa de Deus para nós, o Pai Criador, aquele que deu origem a tudo, que tudo criou e que nos vai permitindo o clareamento das nossas ideias, dos nossos conhecimentos. Esse é um conceito que ainda estava um tanto quanto, às vezes, vago e às vezes confuso. Então, com essa base da filosofia, que vem aí mostrar para nós, quando da publicação do Livro dos Espíritos, um marco no planeta Terra, e também uma parte que nós podemos dizer assim, uma revelação, o início da revelação da verdade, e o progresso também desses conceitos, porque quando se fala de Deus, que ali na primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Não é quem é Deus. E a partir daí, a gente começa a ter assim, clarear melhor nossas ideias, na confusão de que Deus, ele é essa inteligência suprema. Não há outro conceito para Deus. A inteligência suprema, aquilo que tudo criou, tirando aquela confusão que muitos fazem de Deus e Jesus. Então, a partir desse momento, nós tivemos assim também um progresso muito grande, porque Jesus esteve aqui entre nós. Jesus, ele se fez presente em carne, em espírito, em luz, em bondade, em moralidade. Deus está acima de tudo. Às vezes há aquele conceito, aquela confusão, quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 10, e que está lá assim, eu e o Pai somos um. Isso, na verdade, mostra não que Deus e Jesus sejam a mesma pessoa, mas que Jesus, Espírito, tão puro e tão em sintonia com a grandeza do Pai, que ele entendeu realmente o que o Criador, o que Deus, o que o Pai quer trazer para nós. Então é essa sintonia, esse entendimento espiritual, esse entendimento sublime entre o Criador e esse Espírito, vai mostrar para nós aí nesse momento, com o livro aí dos Espíritos, com o início da doutrina espírita, desfazendo tantas ideias assim confusas e místicas que a gente trazia, a gente vê ali um marco no progresso da humanidade também. A doutrina espírita, ela traz para nós essa mudança também do planeta Terra. E a partir daí, com os estudos que nós vamos realizando, né, Júnior, a gente começa a observar assim, o progresso da própria doutrina. Esse aí a gente pode dizer que foi assim um marco, né? Mas a gente vai vendo aí o progresso através de todos os estudos que a gente foi tendo oportunidade de realizar com as obras complementares, né? Boa noite. Boa noite. Muito bem, o que a Maura comentou realmente é dentro do que Kardec está mostrando para nós aqui, nesse aspecto de progressivo, porque a gente observa assim, que tudo na vida obedece um critério, tudo. Se a gente pega as obras do Chico, por exemplo, ele pega no livro A2, no Mundo Maior, a gente vê que André Luiz vem trazendo uma ideia, assim, vamos dizer, quase que um resumo, né, de como é esse processo nosso de evolução, e ele vai seguindo um critério. E a doutrina espírita, obviamente, assim como o Cristo, porque o Cristo, quando chegou o momento do seu trabalho, mais diretamente em contato com o povo, qual foi o primeiro passo? Convidar os companheiros. Ele não saiu já fazendo milagres, os chamados milagres, né? Que hoje a doutrina espírita mostra para nós de forma natural, como se processa aqueles fatos, aqueles fenômenos. Basta amar e ter fé, coisa que muitos de nós ainda talvez não tenhamos. E ali ele forma o grupo, começa a trabalhar esclarecendo os indivíduos, esclarecendo os seus companheiros acerca do trabalho. Olha o progresso do seu
mandato na Terra, e a doutrina espírita também. A Maura destacou para nós que o princípio, né, da doutrina, a primeira parte, vamos dizer, é a parte filosófica, mas essa parte filosófica, se ela permite, ela ainda vem após a qual primeira etapa? Das manifestações. Não foi assim, ó, Kardec, tem uma mesa respondendo lá falando que é espírito. Não, é a curiosidade aliada a uma sabedoria profunda, né, de um indivíduo dedicado ao estudo, né, Maura, que nem nós sempre comentamos, coisa que nós ainda não somos dedicados ao estudo, e que tinha percepções. Claro que havia o compromisso em organizar e codificar as informações espíritas, codificar a doutrina espírita, mas ele poderia muito bem seguir um outro roteiro. Mas há no sentimento da criatura que se reveste do caráter de cumprir seus deveres, suas obrigações perante as leis de Deus e perante uma humanidade, porque o papel de Kardec também era esse, auxiliar o progresso da humanidade, ele seguiu firme ali no seu propósito. A gente vê que os trabalhos de manifestações mediúnicas, né, as primeiras manifestações até chegarem de forma mais definitiva, de forma mais produtiva até para o trabalho através da escrita, primeiro passou pelas pancadas, depois a prancheta, cestos, até os espíritos irem esclarecendo, e Kardec, obviamente, compreendendo como se processaria esses fenômenos, chegar na condição da escrita direta. E é uma coisa que nós espíritos não conseguimos ter, esse critério de progressividade. Nós geralmente queimamos etapa. Uma questão interessante que ele coloca aqui, ó, um último caráter da revelação espírita, mas não é a palavra final de tudo, é da revelação, ou seja, esse processo, esse período da chegada, que nem a Maura falou para nós, das informações do plano espiritual, que também Emmanuel fala para nós no livro Religião dos Espíritos, se eu não estiver enganado, na lição aviso, chegada e entendimento. Nós estamos hoje vivendo a etapa do entendimento. Então o Kardec está mostrando para nós, ela é progressiva, dentro de todas as condições. A última se destaca, que é essa questão progressiva. Veja que ele fala para nós das leis no livro dos Espíritos, falando para nós do processo da mediunidade no livro dos Médiuns, falando para nós das questões morais no Evangelho, depois falando para nós da justiça divina, se eu não estiver enganado, né? Justiça divina no livro Céu e Inferno, e depois falando da ciência, que é para nós uma questão das mais complexas dentro da codificação. Já pensou se ele organiza a primeira Gênese? Nossa cabeça virava literalmente falando um trevo, mas não, é por etapa, e nós precisamos seguir esse critério de progredir dentro do entendimento das informações espíritas, e não pular etapas. O médico, para formar, ele tem que necessariamente seguir, né, um programa escolar. Nós vamos observar, né, Júnior, que é até interessante, o comentário que você fez e a doutora Maura, que até no livro dos Espíritos, né, no capítulo 5 aqui, na lição de referência, onde fala da consideração sobre a probabilidade das existências, Kardec nos traz essa afirmativa quanto à questão de nós observarmos sobre esse tema, né, a questão de a doutrina espírita ela é progressiva. Que o próprio Kardec aqui nos aborda afirmando, nessa questão 222, que o espiritismo já existe desde as outras eras, de outros tempos. Já aquela ideia vaga que tinha ali da questão da alma, já existia essa vaga de Paulo no lugar de onde ela vinha, existia uma ideia vaga da reencarnação, e que é tão interessante que no Evangelho nos fala sobre a aliança da ciência e filosofia, a religião, ou seja, a doutrina espírita, a aliança da ciência, filosofia e religião, né, como foi comentado. Se nós observarmos durante o decorrer dos nossos estudos, já nos foi até trazido, né, que de tempos em tempos haviam ali aqueles mensageiros, espíritos reenviados aqui na Terra, trazendo alguma palavra, alguma parcela da verdade, para o lado filosófico, né?
E aí vem o Cristo, né, nos mostrando ali, nos trazendo a lição de amor. Você comentou a questão da ciência, ou seja, as manifestações, e todas as manifestações, não só na questão espiritual do espírito, mas todos os fenômenos que nos envolvem, o homem em si, no tempo normal, processos da natureza, tudo ali, esse lado científico, ou seja, que a própria doutrina nos esclarece, né? A ciência, a filosofia vem com esse intuito. Preparou, né? Nós observamos, veio ali um filósofo, um mensageiro trazendo uma parcela da palavra da verdade, nos ali preparando como que nos desenvolvendo o nosso conhecimento ali, nossa inteligência, através da pesquisa. A ciência nos chamando a atenção, que segundo o próprio Kardec nos esclarece, é como que a ciência é o convite ali, os fenômenos, as manifestações, tudo que gira, o mundo espiritual nos convidando ali ao estudo, à pesquisa. Então, esses três, segundo a doutrina nos esclarece, são as duas asas divinas, né, da doutrina, né? A ciência e a filosofia, com o lado ali da inteligência, desenvolver a inteligência do espírito. E hoje, com a doutrina espírita que veio com os espíritos nos falando justamente da pluralidade das existências, aquelas ideias não mais só nos dando ali, afirmando aquela ideia vaga, né, nos dando a convicção da existência após a morte, ou seja, nos mostrando ali a religião, o amor, né, que chegou o momento, completado ali aquele momento que o Cristo tem nos dito do Consolador prometido, né, veio ali a união das três, né? Tudo ali. As duas preparando, né? Como que preparando ali o processo, e agora o momento de chegar, como você comentou, o entendimento, né? O amor, que é o lado religioso. A prática, né? A prática. No item 2, fala para nós aqui o seguinte, ó. Por sua essência, qual essência? A essência da doutrina, né? Das suas informações, nessa ordem de progresso, contrai aliança com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, numa certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. Ou seja, Kardec está mostrando aqui para nós que, vamos lá, independente da vontade do homem, da sua má vontade, muitas das vezes, o progresso vai se estabelecer, querendo o homem ou não, deixando ele ou não ser predominado, ser dominado pelo seu egoísmo ou pela sua boa vontade, o progresso vai se estabelecer. Isso está na natureza. Quando os espíritos falam para nós, quando Kardec se refere a essa questão da natureza, ele se refere basicamente a essa natureza de Deus, essa natureza divina que é a da criação. Nós estamos ligados nesse processo de progredir. Nós já progredimos, obviamente, nós já saímos das cavernas, nós já nos organizamos um pouco melhor, somos criaturas semi-civilizadas, né? Parcialmente civilizadas, segundo fala para nós o livro dos Espíritos, mas há muita coisa ainda, há muito caminho a ser percorrido. Então o Kardec está mostrando aqui para nós que está na ciência, está na natureza de Deus, e isso vai precisar se estabelecer, essa ordem de progresso, independente da vontade do homem. Se a gente pega a questão, que nem ele está usando aqui o aspecto das ciências que ele fala para nós, ele se refere aos estudos de todos os campos da vida, biologia, a química, a física, a questão da saúde, a questão da extrafísica, até de outros mundos, do espaço e tudo. Então isso tudo está enquadrado em uma única questão, que é desse processo nosso de criação. Nós estamos vendo no livro A Gênese, lá nos nossos estudos da terça-feira, no qual nós temos bastante dificuldade de entender o ponto de vista, aquelas boas reflexões que Kardec traz para nós acerca da criação. Então veja, quando o homem decide, colocar, vamos dizer assim, o seu dedo, ele geralmente acaba dando uma complicada, exceto esses indivíduos, que nem o Alan comentou, que trazem consigo esse compromisso de colaborarem
no progresso da humanidade, de darem a sua colaboração. Agora, quando a grande maioria dos homens, levados pelo seu sentimento de orgulho, de egoísmo, a ganância, a ambição, querem influir sobre essas questões de ciências de um modo geral, aí nós atravessamos esses processos dolorosos que nós estamos atravessando hoje. Mas, como Kardec afirma aqui, está nas leis as questões de Deus. Agora, a forma como nós caminhamos, essa vai correndo mais por nossa conta mesmo, dentro desse processo de escolhas que nós optamos. Quando fala aqui para nós dessa aliança do Espiritismo, né, com a ciência e das leis da natureza, a gente observa assim que no Livro dos Espíritos nós temos ali as leis. A lei natural fala para nós da lei natural e da lei divina, e depois vai falando das outras leis para nós: lei do trabalho, lei de igualdade, lei de liberdade e de destruição, lei de progresso. Então a gente observa que quando da codificação, assim, os espíritos se preocuparam em deixar bem claro para nós aquilo que iria nos reger para o nosso progresso. Então, assim, nós teríamos que passar realmente por muitas fases. Nós já passamos e vamos continuar passando. Quando a gente fala na questão, para a gente chegar ao progresso, a gente passa também pela lei da destruição, a gente passa por esse processo que não deixa de ser também uma progressão. Porque no próprio Livro dos Espíritos nos fala por que ainda são necessários as guerras, os flagelos. As guerras ainda, em muitos momentos, nós sabemos que é pela nossa condição moral. Mas lá também fala que é para poder, o quê? Libertar o homem e adiantar o progresso. Porque quando nós queremos algo material melhor, se nós temos uma casa menor e nós queremos uma casa maior, nós vamos às vezes derrubar aquela menor, que às vezes já está numa condição que não atende à necessidade da família, para a gente ter uma maior. Isso mostra o quê? Um progresso. É um direito daquele que vai agir nessa condição aí, de destruir para melhorar. Então a gente observa que quanto ao planeta Terra, tudo é criação de Deus. Aquilo, quando se fala, porque muitos homens cultos e sábios começaram a interessar pela doutrina espírita. Por quê? Porque ali vinha, assim como que a luz para tantas questões que o homem ainda não conseguia entender. Aquilo que nós não somos capazes ainda de construir e que nós não encontramos a origem, nós temos que acreditar que é divino, que de algum lugar veio, que é a bondade de alguém que vai suprindo na natureza tudo aquilo que nós precisamos. O homem não foi capaz de construir uma árvore, não foi capaz de construir a água, os rios, os riachos. Então isso aí tem uma origem, não é uma origem humana, é uma origem divina. Então é o que aqui fala para nós, é a exposição das leis da natureza, numa certa ordem de fatos, não pode contrariar a vontade de Deus, o autor dessas leis. Então aqueles que não que eram estudiosos, que aqui ainda fala assim para nós, né, que a diferença entre aquele que tem vontade de conhecer
que quando começou a estudar, vamos dizer, a doutrina espírita, que viu ali a parte filosófica, que buscava conhecimento, que buscava saber daquele que é sábio, aquele que já nasce sabendo, aquele que já veio com esse compromisso de, sendo um sábio, trazer revelações diferentes para nós. Daquele que tem vontade de saber, aquele homem que é culto e que cada dia ele quer saber mais, mas que ele tem também a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo, mas que ele tem essa vontade, que ele pode melhorar. Então é isso que vai aí de encontro sempre à vontade do Criador, que é nós irmos rompendo as nossas dificuldades e chegar um momento que nós vamos ver que nem tudo é a matéria. Existe algo além da matéria. Nós precisamos de trabalhar o quê? Esse outro lado que todos nós podemos fazer brilhar. Que é o que fala para nós, brilha a vossa luz, todos nós podemos fazer brilhar. Quando a gente deixar de lado, buscar tudo através da matéria, mas também buscar através do quê? Do lado moral, né? E é que é interessante, né, que essa questão, quando você comentou da querer melhorar, isso aí já é uma intuição, né? Porque todos nós ali estamos ligados de uma certa forma, né, pelo pensamento ao pensamento do Criador, né? A lei do progresso, ela é para todos, né? Independente de qual seja a classe social, ou independente de qual seja a condição, todos um dia terão ali a oportunidade, né, de desfrutar desses ensinamentos, desses esclarecimentos, passarão ali, né, pelo entendimento, né? Mas essa vontade ela é uma intuitiva já, porque, como você mesmo comentou, né, somos ali criados, né, tudo de Deus, né? Ou seja, somos simples e ignorantes, mas melhorando, né? Procurando melhorar, né? Nós somos criados simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades, para a gente melhorar. O Criador não deixou tudo para qualquer um, né? Poder abraçar e ir conhecendo, né? Então ele não pune nós em vão. Não. Tem aí um porquê, né? A preguiça, né? Não é só o erro no outro, né? Mas é o erro, a preguiça principalmente, né? Também é uma forma que nós mesmos estamos nos punindo, né? No Cartas e Crônicas mesmo, que no estudo dessa semana, nossos irmãos trouxeram, nós vivemos, e ali o irmão X e o Chico trouxe justamente essa questão da preguiça, o comodismo, né? Um espírito ali que o irmão X conversou no plano espiritual, que ele nasceu no berço espírita, teve o auxílio todo ali, a espiritualidade agia até pelos seus pais ali, ele mesmo confessou que teve a oportunidade para alçar até umas esferas de luz, né, melhores, através daquele trabalho, porém ali ele se acomodou, né? Visando também que ali ele conta que sofria de alguns processos, que ali ele atraía espíritos ali que tinham ali a mesma sintonia com ele, que de uma certa forma auxiliaram também, né, nesse comodismo. Mas aí é o exemplo, né? É isso que a doutrina espírita vem, né, nos esclarecer, né, nos dar ali um entendimento, esclarecimento, né, nos mostrar ali o caminho certo, né? Exatamente. Aí ele fala para nós aqui no item 3, as descobertas da ciência glorificam a Deus, em vez de humilhá-lo. Elas não destroem senão o que os homens construíram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. Aí coisa interessante, Kardec mostra aqui para nós, que até nós adiantamos um pouquinho no comentário, que é justamente esse ponto onde o homem, vamos dizer, resolve colocar a sua atitude, ele decide intervir em alguma situação, levado pelo sentimento do orgulho, do egoísmo e da ambição. Porque, como nós falamos, existem homens que nascem, reencarnam, né, com esse propósito sério de colaborarem, que nem um Chico, que nem um Kardec, que nem um Sócrates,
e outros tantos. Na próprio período da codificação, quantas descobertas não vieram, né? No campo material, benefício do homem. Quantos homens não trouxeram sua colaboração para o progresso da humanidade. Então aqui a Kardec está mostrando para nós que os estudos das ciências, as descobertas, e a gente considera, né, Kardec apresenta para nós, traz essa ideia da ciência, no seu aspecto sério, na sua condição séria, trabalhada com dignidade, no seu verdadeiro valor, nesse aspecto que ele mostra para nós, a ciência, que mais uma vez, hoje nós ainda vivemos sobre esse domínio do abuso, da exploração em todos os sentidos da ciência, de uma certa forma, principalmente a questão da saúde, a questão da religião, que nem ele fala aqui para nós, da ideia falsa que fizeram de Deus, porque até então falava para nós que Deus só podia, mas não entendíamos por quê, necessariamente. Aí veio Cristo e falou para nós, né? A cada um segundo suas obras. Olha, já deu uma ideia melhor. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha, já apresentou uma nova ideia, porque até então Moisés tinha dito: olho por olho, dente por dente. Então nós falseamos essa ideia de Deus, e outros, como nós gostamos de dizer, mais sabidinhos, exploraram essas falsas interpretações acerca de Deus, e nenhuma religião até hoje esteve isenta dessa condição, nenhuma, o movimento católico, evangélico, protestante, e nem tampouco o nosso movimento espírita. A doutrina é uma coisa, o movimento é outra. Aí a ação do homem no trabalho do movimento espírita, mas as informações essas são inalteráveis pela essência. Isso mesmo. Não, e quando a gente ouve pessoas que ainda falam que o mundo vai acabar, e aí a gente fica pensando assim, né? Como é triste a gente ouvir as pessoas falarem isso e acreditar, e muitos acreditar, ainda divulgar essa ideia. E aí a gente pega, né, o livro dos Espíritos aqui na conclusão, e a gente observa assim, o quanto, às vezes a gente é um pouco assim ainda pessimista, mas o quanto a doutrina espírita, ela nos posiciona assim de forma mais positiva para o futuro. Porque se a gente observar para trás, quantos trilhões de anos que foram necessários para a gente chegar à condição que nós estamos. E se nós ainda temos no planeta Terra tantas situações assim que vão ainda contra as leis de Deus, contra a lei divina, quanto ao amor realmente, mas nós temos que observar que ainda não há como de rapidamente desaparecer esses costumes assim, ainda de barbárie, de sentimentos que ainda estão se transformando. Porque há espíritos de todas as condições, mas nós não temos a maioria de espíritos maus. É porque o mal ainda se sobressai. Mas nós temos que ser mais positivos nesse sentido. Aqui fala assim para nós, ó. Isso aqui é interessante, essa fala aqui, ó. Longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se tem que abater. Então é nossa luta para essa mudança, até que não restem mais vestígios da barbárie. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso? Então, se a gente veio lá das cavernas e nós construímos tantas coisas aí belas, tantos monumentos, contribuímos um pouco com a nossa inteligência para ressaltar ainda mais a natureza do que Deus deixou para nós, aquilo que é natural, por que nós não vamos melhorar ainda mais, não vamos valorizar ainda mais o que Deus criou e deixou para nós de forma tão natural? E ainda cega contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza, sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, por que não será mais o que é presente a que lhe há de suceder? Então a gente às vezes reclama
que a geração atual é preguiçosa, que a geração atual ela quer tudo, né, de mão beijada, mas às vezes a gente ainda vai ter surpresas aqui pela frente. É um momento de mudança, de transição. São espíritos que às vezes podem estar um pouco à frente. Nós não sabemos o que nós vamos viver ainda nos próximos anos. Mas a gente sabe que nós estamos passando por um momento de transição. Então, nem todos os espíritos que vão reencarnar agora vão ser iguais ou semelhantes àqueles que estão agora deixando o plano terreno. São mudanças que estão. E isso é para quê? Para o progresso. A gente vê que é o progresso. É aquele momento de nós nos desapegarmos da matéria, da forma como ainda somos. Vai chegar um momento em que não vai haver mais a compra e venda, nós vamos viver da permuta. E isso vai ser um progresso. Ainda vai demorar um pouquinho, mas isso é o que já está começando a querer mostrar para nós. Porque nós precisamos de valorizar o todo, porque nós necessitamos ainda da matéria, tudo que tem aqui no planeta Terra, nós ainda necessitamos para a nossa sobrevivência. Então, tudo tem valor. Um não pode ter valor maior do que o outro. Se Deus deixou a natureza para nós, a natureza, em todo lugar, ela é valiosa da mesma forma. Nós necessitamos dela para a nossa sobrevivência. A água aqui no Brasil, a água lá na África, a água em qualquer outro ponto do planeta, ela tem o mesmo valor. Todos nós necessitamos dela para a nossa sobrevivência. Ninguém vive sem esse elemento natural. Então a gente precisa de observar que o progresso, ele está assim acontecendo a todo momento. Algumas coisas vão ficando e outras vão surgindo. Coisas que ainda estão aí para nós também descobrirmos. E perante tudo isso que você comentou, né, a gente lembra que o Emmanuel aqui nos fala, né, no Chico, né, devemos ter a certeza, né, de que Deus está no leme, né, e ele ainda fala que estamos marchando, né, para a época da crença firme e consoladora. E ainda nos instrui que aí a doutrina, esse papel da doutrina, né, que aí vai nos dar ali esse esclarecimento, essa certeza, um bálsamo de fé, um bálsamo consolador, tendo a certeza, né, do que nós estamos passando é bom, né, benéfico para todos nós, né, e ali de uma certa forma, através assim, desenvolvendo essa fé, nós teremos ali a confiança no Criador, né, e perante tudo aquilo que nós vamos viver, às vezes não mais preocuparemos em o que vamos passar, né? O que vamos viver, mas sim como viver, né? Que é o que nós deveríamos realmente preocupar, né? Como viver, que é o que determina o nosso futuro. Como vivemos, né? Aí ele fala aqui, ó, no item 4, o Espiritismo, então, não estabelece como princípio absoluto senão o que é demonstrado com evidência, ou o que ressalta logicamente da observação. Ou seja, Kardec, aqui em um simples termo, mostra para nós que a doutrina espírita não inventou nada. Não inventou nada. O trabalho mediúnico do Chico Xavier, as obras, né? Veja até a lógica, né, com que o plano espiritual trabalhou essa questão, em colocando um homem de uma condição extremamente simples, de formação apenas primária na escola, para receber trabalhos de um valor assim de informação e de um detalhamento de informações a respeito desde o organismo humano, falando para nós através de André Luiz, e as questões morais, filosóficas, com Emmanuel, e esses vários relatos que o Alan trouxe para nós aqui, citando Humberto de Campos, passando por um homem simples. Se fosse um homem de cultura, um homem estudado, um homem diplomado, talvez poderia se levar aí talvez a uma suspeita. Não, mas aí tem... Não,
Ele não inventou nada, não inventou nada. À medida ou o dia que o homem se dispuser de boa vontade, que nem nós buscamos fazer, e nós não somos exemplo, mas estamos falando que é o que nós temos buscado para nós hoje. E nós precisamos falar isso com convicção. Nós estamos buscando a doutrina espírita para nós hoje como um roteiro de vida, uma norma de conduta. É o que nós queremos para nós, senão não estaremos aqui. E Chico Xavier traz essa colaboração edificante. Traz isso para nós. Quando fala para nós de reencarnação, a própria ciência já aceita isso como uma plena verdade. Já aceita. Mas nós estamos ainda muito mais em proporção, vivendo dentro dessa condição daquele abuso que o homem faz acerca de tudo aquilo que pode beneficiar. De tudo aquilo que pode beneficiar. Se for possível de se obter ganho financeiro, então oferece-se melhor dentro daquela condição. Vicente de Paula tem os melhores oradores de Conceição das Alagoas. Então nós vamos começar agora a cobrar um ticket de entrada. Olha o abuso, olha a exploração. Esse tem sido talvez o nosso grande problema. Acabou não? Vai. Então, tocando em todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio de suas próprias descobertas, ele assinará sempre todas as doutrinas progressivas, sejam de que ordem forem, chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que se suicidaria. E é muito interessante, né, quando ele fala, é até interessante que a gente faz lembrar o estudo que da gente, quando fala ali, aborda Kardec, fala aquela questão aqui, há muitas ovelhas que ainda não estão nesse cercado que eu teria que buscar, né? Ou seja, ali todas as doutrinas ali, de uma certa maneira ali, todas as crenças religiosas ali, como se diz ali, tendo ali, chegará um momento que todas elas também ali, né, deixarão, né, de prevalecer apenas suas ideias ou errôneas, as suas crenças, as suas próprias opiniões, né, como você comentou, a questão ali de querem às vezes até mesmo falarem até mais ali, prevalecer a sua opinião, ou então a sua ideia mais do que a própria crença, não, a existência de Deus, né? E esse momento ali chegará com que todas elas estarão esclarecidas, né? Através da doutrina do Evangelho. Kardec usa aqui um termo no finalzinho do parágrafo, que ele é assim, ele chega a ser meio assustador, né? Porque ele se refere à atitude ou à escolha, à decisão da criatura encarnada, a mais dolorosa de todas, que é o suicídio. A mais trágica que a criatura pode buscar na sua caminhada. Não há nada em termos de falta que nós cometemos contra essas leis, que ele está falando para nós de Deus aqui, que tem o alcance do suicídio. Então, onde ele está mostrando para nós aqui a convicção que ele tem, a certeza que ele tem sobre o alcance, sobre vamos dizer assim, dentro de uma forma que nós conseguimos compreender, o sucesso que a doutrina espírita obterá dentro da marcha progressiva da humanidade. Não é que ela vai ser a religião do futuro, não é isso. É conforme nós estamos vendo aqui, isso já está na própria natureza. Então amanhã, depois, os nossos irmãos católicos vão ter que falar abertamente da reencarnação, que é uma verdade plena. Vão ter que falar para nós das questões de ação e reação. Os evangélicos terão que aceitar que nós vamos e voltamos, com evidências claras sobre isso. Então é onde que ele vai falando para nós dessa ação nas doutrinas progressivas, porque aquelas
que são de origem única e exclusivamente das ideias e das mãos do homem, essas tendem a morrer. Porque Kardec, aqui na conclusão do Livro dos Espíritos, assim, é muito interessante a tranquilidade com que ele transcreve, falando assim, que todos nós visamos a ser felizes. Todo mundo, todo espírito, por mais que ele viva de forma tumultuada, aflita, no meio de dificuldades, às vezes até do crime, mas no fundo todos querem ser felizes. E nós só iremos ser felizes quando a gente entender que é por meio do Espiritismo que a humanidade vai realmente entrar nessa fase de buscar a melhora moral, porque só com a nossa melhora moral, isso vai ser uma observância de todos aqueles que já estão demonstrando uma maior leveza, uma maior tranquilidade, uma maior serenidade, e já são mais felizes, já vivem mais felizes, igual o Chico. O Chico, ele não reclamava, era um homem que falava que era feliz, e a gente via que ele era um homem sereno, tranquilo. Então, quem não quer ser como o Chico? Até os criminosos. Chico visitava os presídios e todos ficavam em silêncio. Por quê? Porque no fundo todo mundo queria ser como ele, queria ser um homem feliz. E ainda quer ser um homem feliz, todos nós, mesmo com as nossas dificuldades. E a gente vai, com o tempo, tendo cada vez mais essa certeza de que o progresso moral só vai chegar quando a gente tiver essas mudanças morais. Nós não vamos ser felizes amontoando só as coisas materiais. Pelo contrário, a coisa material, quanto mais ela pesa. E é tão interessante essa questão como você comentou do Chico, né, que até o nosso companheiro comentava, gostava de lembrar, né, dessa questão do presídio, esse exemplo, que até o criminoso mais bárbaro ali, que a sociedade ali via, né, um ser horrível ali, ele, quando conversava com ele ali, era totalmente um espírito, ou seja, uma pessoa totalmente diferente perante o Chico. Mas é porque ali o Chico já conseguia, né, envolver ali com o seu amor, né? E a condição do seu espírito, ele conseguia envolver aqueles que estavam em sua volta, né? E o último ponto ele fala aqui para nós aqui, ó, cessando de ser o que é, mentiria a sua origem e o seu objetivo providencial. Marchando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe mostrarem que está em erro num ponto, modificar-se-á nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, aceitá-la-á. Então, assim, mais uma vez, é a segurança que Kardec tem quando ele traz para nós um ponto de vista, uma ideia como essa daqui. Nós já falamos aqui, né, os nossos companheiros comentaram tantas vezes, ele não trouxe aqui Kardec, através das informações, das mensagens dos espíritos amigos, não trouxeram uma palavra final acerca de tudo, trouxeram para nós uma visão nova da vida, que nos levará a uma outra condição melhor de viver, de agir, de escolha. Quando nós temos aqui, dentro do próprio movimento, dentro da própria doutrina, no trabalho da doutrina espírita, ideias ainda bastante enganosas, quando se diz, por exemplo, que frequentar o centro, propriamente dito, tem que ser para desenvolver a mediunidade, o centro que não tem um médium, ele está ainda incapacitado, ele é debilitado, são ideias enganosas. São ideias limitadíssimas que se faz da doutrina espírita. É o que ele está falando para nós aqui, ó. Isso aí é até mentira a própria doutrina. É a verdade que a doutrina espírita mostra para nós a relação de encarnado com os desencarnados? Obviamente que sim. Mas mostra para nós que nós precisamos ir de encontro a eles. E não eles ficarem baixando toda hora aqui para dar notícia. São ideias que nós temos que estar renovando, são visões que nós precisamos rever, justamente para que a gente não se prejudique, para que nós não suicidemos dentro da nossa caminhada. Doutrina espírita é um processo de libertar a consciência.
Não, e você falou no início, se a gente começasse a estudar as obras da codificação pela Gênesis, se ela fosse a primeira, a gente teria tido uma confusão muito grande, né? E assim, a gente tem ainda, né, uma dificuldade de estudar a Gênesis. Poucas são as pessoas que comentam realmente a Gênesis, e a gente observa assim, quando fala que novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro, que ela vai, né, modificar-se. A gente observa assim que hoje a gente já tem um pouco mais de condições de entender a Gênesis, até porque a parte científica também, né, os cientistas já conseguiram hoje trazer informações que a própria Gênesis já tinha. A Gênesis, assim, os espíritos adiantaram para nós informações ali que o homem foi aos poucos, nesses últimos 150 anos, trazendo para nós assim junto. Então a gente vê assim que é muito difícil, né, que haja algum confronto aqui dos homens, né, com novas ideias, a ideia espírita que nós já temos. O que nós temos com a codificação é algo muito tranquilo, é realmente para o nosso progresso, é o que nós precisamos desvendar para o nosso progresso intelectual e principalmente para o progresso moral. Nós temos aqui com a codificação tudo que nós precisamos para entender a origem da vida, a origem do planeta, a origem do próprio espírito colaborando, porque a gente precisa de entender isso para a gente poder também ver porquê da nossa necessidade de evoluir moralmente. Só um apontamento, uma colocação rápida aqui, que nós já estamos passando bem no nosso horário também. O Denner já fez dois sinais ali, né, Denner? Nós, né, quase que um modo geral, nos escoramos na ideia da dificuldade que nós temos. Sim, temos. Isso é inegável. Mas como é que um indivíduo ele é alfabetizado na escola? Se a gente pega alguém que não tem a leitura, se mostrarmos esse quadro aqui para ele, ele vai ver um monte de risco. Ele sabe que são letras, porque alguém disse que são letras, mas ele não organiza elas. A partir do momento que ele é alfabetizado, ele organizou, ele sabe o que está escrito, ele lê. E o espiritismo, é que nem se diz, ele vai do complexo ao simples. Olhar numa lousa toda rabiscada é uma situação complexa, mas quando se lê, se entende a simplicidade do fato. Então essa questão, eu tenho muita dificuldade, todos nós temos. Se perguntar aqui, você conhece a Gênesis, entende a Gênesis? Não entendemos a Gênesis, nada, mas precisamos tem que debruçar sobre ela também, né, para poder entender. Para entender, porque senão, não entendo, eu acho isso meio bobagem. Bom, se achar que é bobagem, é porque entendemos que Kardec também é uma bobagem, respeitando a ideia de quem pensa assim. Mas não parece ser a mais adequada. E é muito interessante, né, Júnior, que você comentou, porque nós ainda prevalecemos perante a doutrina espírita a nossa ideia, né? Quando na verdade nós deveríamos entender a ideia daqueles que vieram trazer esses ensinamentos, né? Entender o que eles estão nos trazendo, como eles estão querendo nos auxiliar, né? Então ali cabe ali, porque a gente falta ainda um certo ali comprometimento ou uma certa ausência, uma falta ali, uma falha até nossa com relação à oportunidade, né, que nós estamos tendo, porque nós deveríamos estudar mais, né? Até faz lembrar justamente, né, ali do estudo que teve aqui ontem na Casa Espírita, que vem com referência ali, onde fala ali dos embaixadores do Cristo, né? Nós estamos, como se nós formos observar, está no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel até nos esclarece, ali como sendo treinados para um dia sermos embaixadores. Agora, para isso é preciso também que nós aceitamos ali os ensinamentos, né? A nossa visão, a maneira de ver a doutrina espírita também tem que ser totalmente diferente. Como que nós enxergamos, né? Que é aquela grande mensagem que sempre assim, a gente está sempre trazendo, né? Que está no livro Segue, quando o Chico Emmanuel nos fala, né?
Precisamos observar se nós estamos na doutrina espírita ou se ela já está em nós. Né? É que faz a diferença. Né? E quando nos fala da questão de embaixadores, é aqueles que praticam, que divulgam, de uma certa forma, trabalham pela edificação do reino de Deus na terra. É isso aí. Muito bem. Nós, da nossa parte, nós agradecemos nossos companheiros todos, encarnados, desencarnados, pela presença, lógico, né? E nós vamos pedir à doutora Maura que faça a prece de encerramento para nós. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, protetores espirituais que nos auxiliam nos nossos estudos, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para esses estudos, por tudo que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento acerca da vida, as oportunidades através dos ensinamentos que nós vamos recebendo, nos fortalecendo para que busquemos cada dia mais melhorar no Senhor, buscando o nosso aperfeiçoamento moral. Que Jesus nos abençoe, que a Mãe Santíssima cubra-nos sempre com seu amor, e que assim seja.